capítulo de número 16. Versículo 17. Atos, capítulo 16, versículo de número 17. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram? E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Meus queridos irmãos, Atos, escrito pelo médico e historiador cristão, o Dr. Lucas, ele é o livro bíblico que mais menciona o Espírito Santo na Bíblia. Atos é o livro canônico de Atos dos Apóstolos e é um dos maiores tesouros da história cristã, porque além de enfatizar a pessoa e a obra do Espírito Santo, este livro também ele é a maior fonte confiável de consulta que nós temos à nossa disposição a respeito dos primeiros crentes ou dos primeiros cristãos da igreja, da origem da igreja do Senhor. E quando nós observamos a leitura em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que para alguns historiadores deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, é o manual do Espírito Santo. E tudo que nós precisamos ou queremos saber a profundo da pessoa do Espírito Santo, nós encontramos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, este ministério glorioso do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então nós encontramos neste precioso tesouro da literatura cristã, que é a palavra de Deus, e quando nós olhamos em todo o livro, nós vemos aqui a constante presença do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo. E o que nos chama a atenção é que o Espírito Santo, ele é o guia da igreja. O Espírito Santo, ele é o orientador do crente. O Espírito Santo, ele é o orientador e o guia também da obra missionária. Se você ler Atos capítulo 13, você vai ver ali o Espírito Santo separando Paulo para a obra missionária. No capítulo 1, versículo 2 de Atos, nós vemos Jesus Cristo dando mandamento aos apóstolos e Jesus está cheio do Espírito Santo de Deus. No capítulo 1, versículo de número 5 de Atos, nós vemos Jesus Cristo garantindo aos seus discípulos, e esta garantia é de que eles seriam batizados com o Espírito Santo. No capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Jesus Cristo nos prometendo este poder. Que poder? O poder do Espírito Santo. Mas esse poder é para nós sermos testemunha do seu Evangelho até os confins da terra. Então pense comigo e medite na palavra do Senhor, que o Espírito Santo tem papel fundamental, não só na vida da igreja, mas na vida de cada crente fiel ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo de número 4, se você for ler quando você chegar em casa, você vai ver que todos foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala isso, que todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Mas a mensagem não é essa. Quando nós abrimos agora a Bíblia, no capítulo de número 16, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para nós exaurir algumas lições desse texto, e eu quero ser bastante rápido nessa noite.
No versículo 9, a Bíblia fala para nós que Paulo teve de noite uma visão. E a visão que Paulo teve é que um homem ou um varão se apresentava para ele, um varão da Macedônia, e ele fazia um rogo, um pedido, dizendo: vem aqui nos ajudar, passa a Macedônia e vem nos ajudar. No versículo 10 a Bíblia diz: e logo, ou seja, instantaneamente depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Ora, quem está com Paulo é Deus, quem está com Paulo é o Espírito Santo, e quem está com a igreja é Ele também. E nesta noite eu tenho um recado de Deus para todos nós aqui, mesmo nas situações diversas, nas situações mais difíceis, o Espírito de Deus nos conduz, nos capacita, nos consola e nos levanta para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus. Aleluia. No versículo de número 6, meus queridos irmãos, a Bíblia diz: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, a Bíblia diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegou a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo também não lhes permitiu. Ou seja, Paulo está dizendo que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Sabe o que eu vejo aqui? Lá vai a primeira lição. Muitas vezes não estamos preparados para ouvir o não de Deus. Muitas vezes não estamos preparados e prontos para ouvir o não. Aleluia. E o que quer dizer com isso, pastor? Nós só vamos entender o não de Deus quando nós começar a decidir a aceitar esse não de Deus. Por quê? Não é onde determina aonde eu quero ir, mas aonde a visão quer nos levar. A visão quer nos levar em lugares que eu não quero ir. A visão quer nos colocar em lugares que eu jamais sonhei. E Paulo está dizendo que o próprio Espírito Santo impede eles de pregar a palavra. E nós entendemos então que esse não do Espírito Santo estava determinando aonde Paulo deveria ganhar uma família inteira, aonde Paulo iria pregar para um carcereiro, aonde haveria salvação de almas em uma casa. Então, quando eu começo a entender o não de Deus na minha vida, eu vou dizer para mim mesmo: eu preciso aceitar o não de Deus, porque o não é que vai determinar, não é Ele, mas quem vai determinar é a visão daquele que leva, a visão do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos no versículo 9, e eu já li esse texto aqui, esse versículo, a Bíblia diz que Paulo teve uma visão. O Espírito Santo, ele sempre vai nos surpreender. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos conhece, e o Espírito Santo sabe nos direcionar. O Espírito Santo sabe aonde nos colocar. O Espírito Santo sabe aonde nos levar. O Espírito Santo conhece a necessidade da igreja. O Espírito Santo conhece a necessidade minha, a necessidade de cada departamento da igreja. Então, quando eu vejo aqui Paulo tendo uma visão, esta visão não foi em vão. No trabalhar da lógica humana, alguém poderia dizer: não, Paulo está sonhando de barriga cheia. Não é isso não. Foi o Espírito Santo que surpreendeu, porque o Espírito Santo estava dizendo para Paulo: você não vai aonde você quer, mas você vai aonde eu quero te levar. Aleluia. No versículo de número 10, deixa a sua Bíblia aberta, irmão, ajuda eu a pregar. Se nós formos olhar o versículo de número 10, logo depois da visão, procuramos partir para a Macedônia. E agora eles chegam a uma conclusão de que o Senhor nos chamava. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Se o que você está vendo, ouça bem o que eu vou dizer, se o que você está observando, isso aqui é muito sério o que eu vou dizer, irmão, se o que você está vendo não está te direcionando com a prática do Evangelho, é necessário rever a visão que você está tendo. Aleluia, oh glória. Eu vou repetir, meus queridos irmãos, logo depois da visão,
procuramos partir para Macedônia. E aí ele chega a uma conclusão de que o Senhor estava chamando para quê? Para anunciar o Evangelho. Então, se o que você está vendo não está te dando direção correta para a prática ou com a prática do Evangelho, é o momento de nós rever esta visão. Sabe por quê? Segura que eu vou dizer para você por quê. Tem gente do seu lado que acredita naquilo que você está vendo. Tem muitas pessoas do nosso lado acreditando naquilo que eu estou vendo. E o que eu preciso ver é o que o Espírito Santo quer me revelar. Está dando para entender? O que eu preciso ver é o que o Espírito Santo quer mostrar. E muitas vezes o Espírito Santo quer mostrar o que o céu determina. Muitas vezes não, na maioria das vezes o Espírito Santo mostra não o que o homem natural quer ver, mas a necessidade da igreja precisa. Aleluia ou não aleluia? E nós observamos agora, eu quero correr o texto para nós chegar na conclusão. O versículo 13, abra a sua Bíblia. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Paulo estava procurando lugar para oração. E assentado nos falamos as mulheres que ali já estavam juntas orando. Preste bastante atenção agora. Então Paulo encontra as mulheres juntas orando aonde? Na beira do rio. Sabe o que eu entendo aqui? Levante a tua mão, eu quero dizer um recado para a tua vida nessa noite. Está chegando reforço para você na beira do teu rio. Oh, glória a Deus! Quando eu estava lendo esse texto aqui, o Espírito Santo diz ao meu coração: está chegando reforço para você na beira do teu rio. Sabe por quê? Deus, levante a mão, irmão, estou com vontade de falar para você nessa noite a palavra. Está chegando o momento de Deus movimentar pessoas, e essas pessoas vai de encontro do teu rio. Aleluia! Paulo encontra mulheres orando, e elas estavam orando, não sei o que elas estavam pedindo, mas o reforço de Paulo e Silas chegou no momento em que elas estavam orando. Então o Espírito Santo me faz entender, evangelista Esdra, está chegando reforço na beira do nosso rio. Está chegando reforço, pastor Israel, na beira do teu rio. Está chegando reforço na beira do teu rio. Você não está sozinho, o reforço está chegando para você. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus movimenta pessoas, Deus levanta pessoas, e o destino é a sua dificuldade. Qual é a sua dificuldade nesta noite? Eu não sei, mas Deus sabe mandar reforço na hora certa para você. Eu não sei o que você precisa, necessita, qual a sua dificuldade, mas o segredo da palavra para nós é essa: está chegando reforço para você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos por um instante, fecha os teus olhos por um instante. Eu quero dizer algo de Deus para você. Aguenta mais um pouco, você que está em casa assistindo esse culto, não é hora de parar, aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouco, eu sei que pode ser que está doendo, aguenta mais um pouco, não para não. Aleluia. Porém, meus queridos irmãos, não é o que eu quero ver, mas é o que Deus vai enviar. E o que Ele vai enviar, Deus não envia reforço para perder. Vou falar até você dar glória. Deus não envia reforço para perder. O reforço está vindo, não é do homem, não é um reforço natural, é reforço do céu. Deus não vai investir no homem para perder. Levante a tua mão para adorar. Suporta mais um pouco, aguenta mais um pouco, está chegando reforço para você. Vamos ler de novo? No dia de sábado, saímos fora das portas, à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Mas quando Paulo chega à beira do rio, olha aí, assentado estava ali as mulheres que já estavam juntas, orando. Oh, glória! Deus vai te levar nesses últimos dias. Isso aqui é para quem crê, tá, irmão? Deus vai te levar por esses dias em lugares que vai te surpreender. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 14, olha aí. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura,
da cidade de Tiatira, e quem servia a Deus nos ouvia. Isso aqui é Paulo falando, irmãos. Ali estava, no meio daquele grupo de mulheres orando, uma mulher chamada Lídia. Olha que interessante agora na parte B do versículo 14, vem comigo. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo estava dizendo. Então no meio, olhe para mim, preste atenção agora. No meio das mulheres que estava orando à beira do rio, nós vemos uma mulher que no meio das mulheres estava adorando. No meio das mulheres, da beira do rio que estava orando, tinha alguém com o coração aberto. Oh glória! A Bíblia está dizendo, vou dizer de novo, o Senhor lhe abriu o coração porque ela estava ouvindo o que Paulo pregava, o que Paulo dizia. Você não entendeu? Você só vai começar a viver o sobrenatural de Deus a partir do momento que você abrir o teu coração e entender que o Espírito Santo quer fazer mudança na tua vida. Aleluia! Deus abre o coração de Lídia. Deus abre o entendimento desta mulher. E o evangelho chega agora na sua, na onde? Na sua casa. Estou no tema, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós entendemos aqui que Deus abre o entendimento. Deus abre o coração de Lídia e o evangelho chega na casa dela. Aleluia. Levante a tua mão. Chegou o momento de você levar para a sua casa, não é apartamento nem chave de casa. Chegou o momento de você levar para a tua casa o evangelho de Jesus. Desculpa se eu não estou pregando que vai cair dinheiro na tua conta. Desculpa se eu não vim aqui adivinhar teu CPF. Mas eu vim aqui dizer que o tempo é de levar o evangelho para a tua família. Oramai, Assubi, Camandagacei. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Melhor do que casa é o evangelho, melhor do que bois nos pastos é o evangelho, melhor do que fazenda é o evangelho, melhor do que prata e ouro é o evangelho. Por quê? Prata e ouro não traz salvação, fazenda não traz salvação, casa nova não traz salvação, dinheiro no banco não traz salvação, mas o evangelho traz salvação, o evangelho traz mudança, renovo, o evangelho muda caráter e o evangelho traz também um avivamento genuíno. Oh glória! Uramaia subicamaraia. Oh aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Nada dessas coisas materiais salva, mas o evangelho ainda salva, pastor Alvino. O evangelho ainda muda o entendimento do homem. Oh glória! Glória seja dada ao nome de Jesus. Versículo 15. Abra sua Bíblia, vem comigo. Versículo de número 15. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entre em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Sabe o que nós entendemos? A família toda da irmã Lídia foi batizada. Eu pensei que você ia dar glória. A família dela toda foi batizada. Está no texto, irmão. Vamos interpretar junto comigo o texto. A manifestação do evangelho entrou dentro da casa da irmã Lídia. E a manifestação do evangelho dentro de uma casa é sinal de salvação. É sinal, pastor Jeová, de mudança. Porque quem sabe alguém estava condenado à prática do pecado e ir para o inferno sem salvação. Mas ela parou no meio de quem estava orando, abriu o coração, entendimento. Ela recebe a palavra, o evangelho, e ela diz: vai para minha casa, porque a minha família também precisa ser salva e batizada. Quantas vezes você já ouviu essa mensagem? Mas nós ficamos só no capítulo 31. Mas antes de Paulo chegar no carcereiro, ele encontrou com a irmã Lídia na beira do rio. E quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que o evangelho traz salvação. Fecha os teus olhos.
Eu vou te dar 30 segundos para você falar todos os nomes da sua família que ainda não é crente. Fecha os teus olhos, começa falando, eu quero ouvir você falando aí. O nome do seu pai que não é crente, da sua mãe, do teu filho. Quem não é crente? Quem não é crente na sua família? Vai falando aí, em nome de Jesus. Diante desta palavra, ele ou ela vai ter que vir, em nome de Jesus. Só você que crê, vai falando o nome de alguém da sua família e parentela que ainda não é crente. Vai falando aí, irmão, vai falando. Sabe por quê? Porque vai haver salvação sim lá na tua casa. Vai haver mudança sim na tua família. Vai haver sim, porque nesta noite o evangelho vai lá. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, segura aí, irmãos, eu peço que vocês fiquem em espírito de oração. Saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aleluia. O que acontece, você já parou para se perguntar, o que acontece quando o crente fiel está no caminho da oração? Oh glória! Quando o crente fiel se coloca na posição da oração, é sinal de guerra, meu irmão. Aleluia! Quando o crente se coloca no caminho da oração, é sinal que ele vai encontrar muitos desafios. Primeiro, nós encontramos pessoas que se rebelam contra nós, e tem muitos. Aleluia, pessoas, quem sabe, usado pelo adversário para desestruturar, para nos desestabilizar. Você ora, você geme, você jejuma, estuda a palavra. Paulo não estava indo para um piquenique, Paulo não estava indo tomar tereré, Paulo não estava indo pescar, Paulo estava indo para a oração. Então quando eu me coloco no caminho da oração, é sinal de guerra, é sinal de desafio. É por isso que eu nunca vi uma caravana de 50 ônibus indo para o culto de oração, porque são poucos os que dobram o joelho para orar. Eu nunca vi ninguém convidando uma caravana, vamos aqui, vamos orar 2 horas de joelho. Eu nunca vi. Porque oração é guerra, oração é desafio. E Paulo está dizendo, eu estava indo orar, quando eu encontrei uma jovem com espírito de adivinhação, que falava tudo e dava lucro ao seu Senhor. Então no caminho da oração, pessoas se revelam. Eu peço que você abra o teu entendimento que eu vou falar aqui agora. Porque nem todos que falam a verdade, pastor Celso, nem todos que falam a verdade, vivem a verdade que fala. Nem todos que falam a verdade, vivem a verdade que está falando. Aleluia. E eu vou provar na Bíblia para você. Vem comigo. Nem todos que falam a verdade, vivem a verdade que fala. Essa moça estava falando a verdade, sim ou não? Sim ou não? Mas não viveu a verdade que ela falava, porque ela estava cheia de demônios. Ai, 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 ai. Deu um nó na cabeça aí agora, será? Vou dizer para você mais uma vez. Nem todos que falam a verdade, vivem a verdade que fala. Sabe por quê? Eu vou explicar agora. Porque tem gente levando uma vida de mentira, falando a verdade. É Bíblia, irmão. Tem gente vivendo uma vida de mentira, falando a verdade. Como pode, pastor? Essa moça, falando a verdade de Paulo e Silas, mas vivendo uma vida de mentira, uma vida de engano. Aleluia, oh glória. E a verdade que fala não faz efeito na vida de mentira que está levando. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos observar, nós precisamos analisar a fonte que nós estamos ouvindo. Porque nem tudo que eu ouço vem de alguém verdadeiro. Ai, 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 ai. Nem tudo que eu estou ouvindo é de alguém que vive uma vida de santidade e obediência. Oh glória! Oh glória! Então, meus queridos irmãos, quando eu me coloco, evangelista Robson, no caminho da oração, eu estou comprando guerra com o inferno. Quando eu me coloco no caminho da oração, a guerra é inevitável. Vem comigo, versículo 18.
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo ficou perturbado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Olha que lição de moral Paulo está nos dando hoje. Hoje, não é amanhã não, é hoje. A pregação é agora. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para nós nesse texto? É hora da igreja se posicionar e tomar uma decisão, irmão. É hora da igreja avançar. A igreja não foi instituída na terra para ficar parada. Deus quer uma igreja que avança. O inimigo está rindo da cara de muitas pessoas e nós estamos fazendo o quê? Porque no caminho da oração não quer tomar guerra, não quer vivenciar guerra. Oh, glória a Deus! No caminho da oração, nós desfazemos os lucros indevidos. Sabe por quê? Porque tem gente lucrando de maneira indevida. Tem gente lucrando de maneira indevida. Então, quando você está no caminho da oração, você não tem medo do que vai acontecer. Paulo foi açoitado com varas. Paulo foi preso. Mas tinha alguém que estava com ele. Quem é? Quem lembra? O amado Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de guia, de companhia, de orientador, ele não tem medo do que vai enfrentar, ele não tem medo do que vai acontecer amanhã. Paulo estava preso, Paulo foi açoitado, mas Paulo estava cantando e orando, orando e cantando, porque no caminho da oração sabe que o inevitável aconteça. Sabe o que o Espírito Santo está falando ao meu coração nessa noite? Canta hoje, porque você não sabe aonde vai estar amanhã. Ora hoje, porque você não sabe o que vai encontrar amanhã. Canta hoje, ora hoje. Canta hoje, ora hoje. Oh, quem pode receber essa palavra da glória a Deus? Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apressando os magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, está perturbando a nossa cidade. Quem anda no caminho da oração vai ser chamado de perturbador. Oh, glória! Se você não quer ser xingado, se você não quer ser caluniado, não ora não. Não precisa orar não, irmão. Mas quando a guerra se levantar, não vai dar tempo de você ligar para o teu pastor, para o teu líder, para a dirigente do ciclo de oração. É isso aí. Oração é enfrentar guerra. E a Bíblia continua dizendo: e nos expõe costume que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Você sabia, meus irmãos, que tem empresa agora que não contrata mais evangélicos? Tem empresa agora que não contrata mais evangélicos. Por quê? Porque nós somos taxados de maluco, de louco. Mas no caminho da oração nós temos um escape, porque o Espírito de Deus está conosco. O Espírito de Deus está conosco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriu todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu quero falar para você nessa noite pelo menos 7 portas que Deus abre para quem está no caminho da oração. Eu poderia falar de 12, de 15, de 24, mas eu vou falar só de 7. No caminho da oração. Mas isso aqui é para crente que ora, crente fiel. Deus vai abrir a porta da esperança. No caminho da oração, Deus vai abrir a porta da esperança. Vai marcando aí. Oséias capítulo 2, versículo 15. Lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará. Canta, irmão, antes da porta fechar. Não espera a porta fechar não, canta logo. Canta, meu irmão.
Canta mesmo, canta, deixa quem quiser falar, canta, louva, exalta. No caminho da oração a porta vai abrir, porque você está orando ao Senhor. A segunda porta é a porta da fé. Quando eu leio em Atos capítulo 14, versículo de número 27, a Bíblia fala: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fez por eles naquele lugar, e como se abriu aos gentios a porta da fé. Aleluia! Deus abre a porta da fé e Deus abre a porta da esperança para quem anda dedicado no caminho da oração. Paulo foi separado pelo Espírito Santo, não é porque ele era o cara, não é porque ele tinha doutorado, mestrado, não, é porque Deus já sabia que ele tinha uma vida de oração. Então eu quero que a porta abra, eu quero que o milagre aconteça, eu quero ser abençoado, mas será que se eu estou no caminho da oração? A porta que Deus abre também é a porta da palavra. Quando eu leio Colossenses capítulo 4, versículo 3, quando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para quê? A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Sabe o que eu vejo aqui? A porta da palavra é uma porta que Deus quer abrir para todos. Deus não quer que ninguém fique sem a palavra, mas Deus também não quer que ninguém fique sem falar a palavra. Levante a tua mão, por gentileza, irmãos. Ame a palavra, pregue a palavra, vive a palavra, se alimente da palavra, coma a palavra, viva a palavra, testemunhe a palavra, porque esta porta está aberta para você. Deus também abre a porta da vitória que nós necessitamos. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 3 e 8, a Bíblia diz: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então nós entendemos que Deus tem poder de abrir portas para que possamos alcançar, além de bênçãos espirituais, bênção sentimental, bênção financeira, conjugal, bênção física e bênção familiar, porque Ele próprio tem a chave que abre as portas. Deus tem a chave que abre a porta certa para você. Isaías escreve no capítulo 64, versículo de número 4, porque desde a antiguidade não se ouviu. Isaías escreve ainda: nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando, é porque a porta da esperança já foi aberta. Se você está confiando, é porque a porta da fé já foi aberta. Se você está aguardando, é porque Deus está falando na palavra e a porta da palavra foi aberta. Se você está aguardando, é porque a porta da vitória está aberta. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Deus quer abrir porta para o seu povo. Deus tem a chave que abre porta. Deus também abre porta de corações. Abriu o coração da irmã Lídia, hein, pastor Celso? E o evangelho foi entrando, e foi contagiando, a ponto dela dizer: vamos orar lá na minha casa? Você já convidou alguém para orar na sua casa? A chama está ardendo aí, irmão? Deus abre porta de corações, Deus abre porta de prisões, e para nós encerrar, e eu quero concluir, Deus também abre a porta dos céus. Aleluia ou não aleluia? Quando eu olho para a palavra, eu entendo que Ele é a porta que Deus abriu para que nós pudéssemos entrar à sua presença. Jesus é a porta que ainda está aberta. Jesus é a porta que ainda convida. Jesus é a porta que ainda chama. Jesus é a porta que ainda há verdade. Em um mundo de engano, Ele é a porta da verdade. Em um mundo de tristeza, Ele é a porta da alegria. Em um mundo de desilusão, Ele é a porta que te conduz ao caminho certo. Jesus é a porta.
Jesus é a porta. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João capítulo 1, versículo de número 51. Jesus é a porta que nos dá acesso à vida eterna, o caminho que nos leva a Deus. E Ele próprio diz, quem? Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia, ficamos de pé em nome de Jesus. Eu disse que iria ser rápido, mas objetivo. Oh glória, oh glória. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas. Olha aí, irmão, vai recebendo aí. E foram soltas as prisões de todos. Aí o carcereiro que estava dormindo acordou, e vendo abertas as portas da prisão, tira a espada para se matar, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo, que era homem de oração, aleluia, já era para você ter dado glória, Paulo clamou com grande voz quer dizer, Paulo gritou, e Paulo gritou dizendo: não faças nada, porque nós estamos todos aqui. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Paulo estava cantando e orando. Cantando e orando. Eu sei orar e o Robson sabe cantar. Canta aí, meu filho. Fecha os teus olhos. Oh glória. Eu sei orar e o Robson sabe cantar. E ele vai cantar enquanto você vem na frente receber a oração. Mas vem depressa, vem depressa, vem depressa.